Ok, vamos iniciar agora o nosso bate-papo. Tema de hoje: vida após a vida. Já fizemos essa pergunta ao pessoal da sala e alguns já colocaram algo na área de texto, comentários, e já tivemos também uma pergunta. Eu gostaria, Daniel, que você, no decorrer do estudo, colocasse a sua pergunta novamente, ok? E que Simplício traga os apoios nos comentários e todos participem. Vida após a vida. Se você que me ouve me perguntar, existe vida após morte ou mesmo vida após a morte? Bom, teríamos que analisar conscienciosamente todas essas perguntas que parecem a mesma coisa, mas não são. Concorda? Olha só. Vida após a vida, que é o tema que estamos colocando em debate, nos induz a pensar em solução de continuidade por ter sido a mesma, ou seja, a vida interrompida, correto? Não é isso mesmo? Porque quando falamos vida após a vida, temos que entender que houve ali uma interrupção. E temos que achar essa solução de continuidade. E é isso, exatamente isso, que dificulta o entendimento e o esclarecimento desse tema. No entanto, se nós nos apegarmos a outra linha de raciocínio, vida pós-morte ou vida após a morte, isto vem confirmar que algo morreu. Concordam? O que morreu? É a grande pergunta. Somente quem ainda, vamos repetir, ainda navega nas ondas do positivismo de Augusto Comte e o niilismo de Nietzsche, que conseguem se manter na doutrina do nada, cultuando pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação ou realidade possível, e já determinou-se a se manter na negação absoluta de todo e qualquer princípio religioso, político e social. E são essas pessoas que dizem que acreditam nessa história do nada após a morte. Mas se fizermos uma análise simples, contudo não simplista, todas as doutrinas religiosas acreditam piamente. Piamente é bom para um espírita falar, não é? Acreditar piamente é algo inexplicável, mas sigamos. Todas as doutrinas religiosas acreditam piamente na sobrevivência de algo. Esse algo já recebeu inúmeros nomes. Já foi tratado de alma, espírito, ser, corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso. Para nós espíritas, a designação que nós demos a este algo que sobreviveu é espírito. No entanto, com exceção do espiritismo, todas as outras doutrinas não explicam para que locais geográficos pré-determinados, como céu, inferno, reino de Hades, umbral, limbo, purgatório, erraticidade, a localização deste ambiente. Aliás,
vamos começar já a ver aqui o que está acontecendo com os amigos que estão colocando já comentários para nos auxiliar. O Simplício nos diz assim: na verdade, a vida não tem solução de continuidade, pois apenas perdemos o corpo físico. O espírito é imortal. É isso aí, Simplício. Mas nós vamos destrinchar isso. Sabe por quê, meu amigo? Na Rádio Brasil Espírita, nós temos ouvintes evangélicos e católicos. Então, nós vamos começar a tratar esse tema de uma forma para que todos nós venhamos entender o que está sendo conversado e falado, para que possamos, aí sim, tirar nossas próprias conclusões. O Simplício ainda complementa: após deixar o corpo, a alma volta a ser espírito. É isso que Kardec nos fala, não é, Simplício? Encarnado, ele trata como alma, e desencarnado como espírito, não é? Agora, eu não concordo com o que você disse. Volta a ser. Não tem como voltar a ser, né? Espírito é espírito. Estando encarnado ou desencarnado, ele é espírito de qualquer forma. Mas tudo bem, já que vocês discordam de mim, por que eu não posso discordar, não é, Simplício? Oi, Cleusa, boa noite. Que bom que você chegou. Quem mais chegou? Maria Goretti, cumprimentada pela Ivani, seja bem-vinda. Vamos rodando aqui. Ok. Já que não há explicação para esses locais geográficos pré-determinados, aliás, locais que nós mesmos, hoje, enquanto espíritas, acreditávamos de verdade na existência desses locais quando morejávamos por doutrinas outras, não é? Mas ainda, apesar de já ter falado nesses locais, geográficos ou não, pré-determinados ou não, também nunca foi falado muito sobre a vida após a morte, ou seja, após a morte do corpo físico. E então nos resta debater, dentro dessa linha de raciocínio, de que maneira se dá isso, concordam? Em geral, quando nós conversamos com amigos, companheiros, parentes consanguíneos, que fazem parte de outras doutrinas, o catolicismo, o evangelismo, o biblismo, né? Porque tem muitas pessoas aí que falam do evangelho, mas fica preso à Bíblia. E de uma forma ou de outra, e de uma maneira, diria até infeliz, ainda se prende mais à palavra do que ao espírito vivificante do ensinamento. E vida após a vida, ou vida após a morte, entenda assim quem tiver preferência por um termo por outro, está magnificamente explicado em o Novo Testamento. Se não, vejamos, Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 29. A parábola do mal rico. Vocês se recordam? Você que me ouve, tem o evangelho aí próximo de você? Pega ele. Eu te convido, vamos acompanhar juntos. Lucas nos traz a seguinte mensagem. Mensagem esta de uma parábola trazida à baila pelo meigo Rabi da Galileia, nosso amado mestre Jesus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino
e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, olha aqui, já começamos a identificar um local pré-determinado, pré-concebido, né? E geograficamente estabelecido. Desculpem, porque afinal o Hades é o reino aonde vivem e sobrevivem os mortos. Isso daí, o reino de Hades, vem da cultura grega. E até Hades era o nome do deus que cuidava deste ambiente. No Hades, onde estava sendo atormentado, o rico, tá? Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Opa, que fogo é esse? Será que é o inferno? Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ok. Aqui nós já podemos fazer uma análise com uma mensagem que o Simplício já colocou na nossa área de texto, quando ele disse assim: a cada um será dado segundo suas obras. Mas já dá para perceber aí algo a respeito da vida futura, não é não? Da vida após a vida, da vida após a morte. Porque lá está Abraão, que, se eu não me engano, é o mais velho da linhagem dos judeus, conhecido na Bíblia, né? Que era Abrão, quando tornou-se seguidor da doutrina de um Deus único, passou a chamar-se Abraão. Mas lá estava Abraão junto com Lázaro, o mendigo. E abaixo deles, numa, vamos dizer assim, clara alusão de que quem sofre está abaixo, e já, né, pelas interpretações de forma quase que sempre errôneas e apressadas do homem, já começou a definir aí que Lázaro estava no céu junto com Abraão e o mal rico no inferno. Mas ele não era tão mal assim, né? Porque de repente ele suplicou ao pai que mandasse Lázaro para avisar aos 5 irmãos. Ora, como é que isso ia acontecer? Porque se nós
nos apegarmos à palavra, à letra que mata, quando Moisés proibiu a comunicação ou a comunicabilidade entre vivos e mortos, entre aspas, para que Lázaro fosse levar o recado para os 5 irmãos do mal rico, teria que haver aí uma comunicação, né? Uma comunicabilidade entre os 2 planos, concordo? Então aí nós começamos a perceber que a mensagem de Moisés, quando proibiu a comunicação entre vivos e mortos, prendia-se a algo muito mais importante, muito mais sério do que uma simples proibição. O que vocês acham? Não é isso? Dito isso, nós começamos a entender aqui, nesta passagem de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 29, podemos identificar uma série de postulados doutrinários espíritas, que via de regra não são muito bem entendidos por aqueles que querem provar ou comprovar de uma maneira até muito boa, não muito boa, de que o espiritismo é coisa do demônio, né? E aí nós começamos a perceber que no Velho e no Novo Testamento estão a base para que a doutrina espírita se embase quando se propõe a levantar o véu, a fazer com que seja descoberto aquilo que estava secreto, a elucidar ideias, pensamentos, a concluir de uma forma mais lógica. Pena que nós espíritas achamos que estudar a Bíblia, onde está o Velho e o Novo Testamento, inúmeras vezes nos colocamos naquela posição de que estudar as chamadas, entre aspas, escrituras sagradas é perda de tempo. Aí eu vejo que Kardec perdeu um longo tempo, não foi? Em todas as obras de Kardec, mas focando somente para análise disso que nós estamos falando. O Evangelho segundo o Espiritismo, todas as parábolas ele traz do Novo Testamento e ainda coloca Santo Agostinho, São Pedro, São Paulo, São Lucas, São João, né? E ele mantém o respeito com que nós deveríamos manter com aqueles que, canonizado ou não pela Igreja Católica, nos traz e nos legou os ensinamentos de nosso Mestre amado. E numa passagem tão curta, tão simples dessa, quando nós espíritas pegamos o Novo Testamento e identificamos aqui os ambientes ao qual nós nos até prejudicamos quando ficamos presos a ele em vidas passadas e muitos até agora, porque o espírita se libertou do inferno pelo ensinamento pedagógico metodizado de Kardec. Mas para ele não ficar sem o inferno, porque é muito difícil ficar sem, ele inventou o umbral, né? Aí o espírita morre de medo de morrer, porque já sabe que vai para o umbral, para o umbral. E aí, para não ficar sem o céu, inventou o nosso lar, né? Porque é assim, quando é mal, vai para o umbral. Quando é bom, vai para o nosso lar. Ou para qualquer outra colônia. Estou citando o nosso lar porque é a colônia espiritual mais conhecida no plano físico. Mas, geralmente,
é o que nós desejamos. E acabamos nos prendendo. Análise simples, mas não simplista. Deixamos de lado o céu e o inferno. Aliás, né, Claudinha? Deixamos de lado até o estudo do céu e inferno, né? O Daniel coloca assim: Arnaldo, o que somos agora será um reflexo na nossa próxima vida? Quando desencarnamos aqui e irmos a outra vida, com qual idade nós estaremos? Daniel, estaremos com a melhor idade. Lógico que não de imediato, mas assim que nós conseguirmos um equilíbrio, aí nós vamos nos apresentar da forma corajosa, alegre, equilibrada, que nós ainda não conseguimos nos manter aqui no plano físico. Agora, não vejo muita importância a idade física em relação ao plano espiritual, tá, Daniel? É outra coisa também que nós nos prendemos muito, a idade física. Ora, se voltou para o plano espiritual, para a pátria espiritual, não vejo algo muito relevante nos preocuparmos com a idade. Eu vou te dizer uma coisa, amigo Daniel. Eu preferiria me apresentar com a idade que eu estou hoje. 60 anos, mais equilibrado, com certeza, com menor energia física, mas com uma vitalidade espiritual muito maior do que o que eu tinha há 10, 20, 30, 40 anos atrás. A Cláudia está colocando que essa parábola está no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. O Celso coloca assim: antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Olha aí, esta é uma mensagem escrita num papiro egípcio 3.000 anos antes de Cristo. Se nós estamos aí na faixa de 6.000 anos, né? De Adão e 2.000 anos de Jesus, então isso quer dizer que isso aconteceu aproximadamente 5.000 anos atrás, essa mensagem no papiro, não é isso, Celso? Bom, fazer conta de cabeça simples assim eu faço, viu, pessoal? O Simplício nos traz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com anátemas. Malaquias, capítulo 4, itens 5 e 6. Velho Testamento, não é? E aí é uma tratativa direta da reencarnação, não é, Simplício? Da reencarnação de Elias, não é? É a base, é a pedra angular que dá base à doutrina espírita. Ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que bom. Jussara, seja bem-vinda. Um forte abraço a você, querida amiga. Ela nos diz assim: na Gênesis 25.8, os hebreus já tinham o conceito de vida após a morte. Nesse ponto tão inicial da sua história, é uma pergunta. Olha só, querida Jussara, vamos voltar um pouquinho antes? Muito bem. A questão de vida após a morte já era uma questão muito debatida e difundida no Egito Antigo. Recordemos que
Fala-se dos faraós, né, não o enterro, mas o faraó, quando tinha a morte do corpo físico, ele era encerrado dentro de uma pirâmide, né? E você vê relatos do Egito Antigo que era deixado ali muita comida e abria-se a boca do morto para que ele pudesse falar quando se apresentasse no outro plano, no reino da morte. Então, isto já era bem mais antigo do que os próprios hebreus. E nós podemos, se não me engano, dentro deste período de Hebreus que você cita, tem uma mensagem de Jó, onde ele fala assim: aguardo o dia da minha mudança, porque voltarei a esta terra. Ora, que dia de mudança é esse? Mudança de plano vibracional? E ele está dizendo que voltará ao plano físico. Então aí nós já temos uma ideia de que esta concepção de vida após a morte, que é tratada na doutrina espírita como erraticidade, né? Que é o período entre uma reencarnação e outra, que o espírito permanece no plano espiritual, para uma série de coisas. Entre essa série de coisas, um descanso muito, às vezes, merecido, uma análise do que ele aprontou, fez ou deixou de fazer na reencarnação anterior e, automaticamente, o planejamento para a sua próxima reencarnação. Porque o plano físico nós podemos denominar como o ambiente onde se coloca a mão na massa, aonde se pratica o que foi decidido, definido, planejado no plano espiritual, que é a teoria. Ok? Muito bem. A Ivani coloca para nós. Gênesis 25.8. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Olha aí. Jussara, eu vou repetir de novo, que eu acho que o que a Ivani colocou responde a sua pergunta. Gênesis, capítulo 25, versículo 8. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Isso é uma clara alusão à vida após a vida. E, além da afirmativa de Jesus de que a cada um será dado segundo suas obras, ele ainda nos afirma: onde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. Ou melhor, vou fazer uma correção. Onde estiver teu coração, ali estará teu tesouro. Afinal, uma das mensagens de Jesus nos fala assim: a boca fala do que está cheio o coração. Não é certo isso? Então, onde estiver o nosso coração, ali vai estar aquilo que nos atrai, o nosso tesouro. Pela avareza, nós vamos ficar presos a ganhos materiais, mortos, não desencarnados e presos ao tesouro do ouro, do dinheiro, das ações que deixou, da maneira com que a família vai utilizar, os perdulários vão gastar tudo, não é? Se quem partiu para o além, o outro plano vibracional, deixou aqui um coração que ele acredita muito querido, vai estar frequentando e às vezes até se manifestando no ambiente onde esse coração se encontra. Lembremos
Para ilustrar o que acabamos de dizer agora, simplesmente o livro Nosso Lar e o filme Nosso Lar. A sobrinha daquele amigo de André Luiz, na casa onde ele ficou hospedado há algum tempo, que eu não me recordo o nome desse amigo, se alguém souber pode colocar aí, ela desencarnou, voltou para o plano espiritual, não é? E depois ela fugiu do nosso lar para ir de encontro ao noivo que ficou no plano físico. Se lembram disso? Ok. Mas depois, Lísias, né, Daniel? Isso mesmo, Daniel de BH, Lísias. Mas, ouça só, você tá para me dizer assim, né? Você que me ouve na Rádio Brasil Espírita, aqui na sala estudando Espiritismo, na Rádio 3 da Rede Amigo Espírita. Arnaldo, desenrola! Vamos ao tema. Afinal, Arnaldo, existe vida após a vida? E sabe o que eu vou dizer para quem acabou de me fazer essa pergunta? Sonoramente eu vou dizer não. É verdade, não existe vida após a vida. Afinal de contas, não dá para dividir o que é indivisível, dá? Pegue uma moeda. Vamos, pegue uma moeda. Olha bem a moeda que está na sua mão. Ela tem duas faces, ou dois lados, se preferir. Aí eu te pergunto, é bom devolver pergunta, não é? É a mesma moeda com duas faces, ou lados, ou são duas vidas na mesma moeda? Como é que nós vamos entender isso? Então, a vida é uma só. Ela tem dois lados, e esses dois lados se repetem na infindável pluralidade das existências através das reencarnações. E lembremos que reencarnação, ela não nos é perguntado se nós queremos ou não. Nós podemos até protelar tempos e mais tempos para reencarnarmos. Mas a reencarnação, ela é imposta por Deus. E é o único caminho que nós temos para seguir, para que se cumpra em nós a evolução. A nossa Meire está dizendo assim, a mesma moeda com duas faces. É isso, né, Meire? E a vida é uma só que tem duas faces. Períodos de análise, reflexão e planejamento na erraticidade e períodos de aprendizado, evolução concreta no plano físico. Meu amigo, assim como a moeda, a vida é uma só. Contudo, também se apresenta com duas faces, ou, se preferir, dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E como nós já dissemos e vamos repetir, inumeráveis pelas múltiplas existências a que estamos submetidos pela lei divina, quando nos impõe a reencarnação como caminho único de evolução. E aqui nós encontramos na evolução uma dualidade, e nós vamos falar a respeito da dualidade, porque é a dualidade que nos permite compreender melhor. Só que a dualidade da evolução, ela é intelectual e moral. Não é uma dualidade que se confronta como vida e morte, noite e dia, claro e escuro, mas essa dualidade intelectual e moral,
que está dentro da evolução nos permite fortalecermos, como no dizer de Emmanuel, as duas asas que nos permitirá no futuro voos mais longos e melhores, mais altos, mais felizes. E nesse fluxo e refluxo do ir e vir, não seria, na verdade, vir e voltar? O que vocês acham? Coloca aí para nós, Maria Goretti, dos Estados Unidos. Que bom que está conosco aqui. Olha que interessante. A gente fala no refluxo do ir e vir, estando aqui encarnados. Percebe que ir e vir é valorizar o plano físico? A grande realidade, sendo a vida espiritual a verdadeira vida, o refluxo é o do vir e voltar. E é nesse vir e voltar que nós construímos o nosso psiquismo, utilizando-se de incontáveis personalidades na construção da individualidade espírito imortal. Vem e volta, Nadir, é isso mesmo, né? Fica mais fácil esse negócio de vem e volta, é mais fácil até de entender do que vir e voltar, ir e vir, né? O Simplício nos traz a seguinte mensagem. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondendo a Nicodemos. Pois é. Aí ele afirmou, não é, Simplício? Porque logo em seguida ele jogou uma pergunta para Nicodemos, né? Uma dúvida. Se tu que é doutor da lei não sabes disso, né? Como é que fica a situação então de quem não é doutor da lei? Portanto, queridos amigos que nos acompanham nesse gostoso estudo, seja após a morte do corpo ou após o renascimento na carne e consequente mudança de plano vibracional, a grande realidade é que nós somos o que somos e não vamos nos tornar bonzinhos ou mauzãos mudando de plano vibracional. E aqui é uma outra história também, que eu gosto muito de focar no bate-papo. Tem gente que adora colocar assim, né? Eu não sou o Arnaldo, eu sou o Arnaldo, eu estou o Arnaldo. Ora, eu não concordo muito com essa história de que nós estamos. Hoje nós somos o Arnaldo. Eu sou o Arnaldo, somatória de todos os aprendizados que me permitiram chegar nessa personalidade Arnaldo. Que, aliás, não foi nem decisão minha, não é? Posso até ter participado, mas quem decidiu me chamar de Arnaldo foram meus pais. E aí, nós nos preocupamos muito com os erros. E eu ouvi um comentário interessante num filme que nós assistimos esse final de semana, onde uma pessoa estava reclamando de que nada na vida dava certo e tudo era difícil para ela, e ela tinha noção exata de todos os erros que tinha cometido e se arrependia e se cobrava amargamente desses erros. Uma pessoa de um bom senso fantástico disse assim para ela: olha, os seus erros é que lhe permitiram você chegar aonde você está. Você está feliz com o que você é hoje, com o trabalho que você tem, com a casa que você tem? Falou de coisas materiais, mas a proposta do filme era essa mesmo. Aí a pessoa disse: sim, então agradeça aos seus erros. Eles lhe permitiram chegar aqui, como seus acertos também. E através dessas condições que a misericórdia divina nos favorece, de reencarnarmos, de sermos o que somos
e não ficar divagando no que estamos, né? Porque se estamos, podemos não estar mais. E como já foi colocada na área de texto por alguns amigos, nós, quando morrermos, ou quando reencarnarmos, que já dissemos aqui também, não mudaremos na questão de nos tornarmos bons ou maus. Vamos continuar sendo o que somos. Ah, mas ninguém melhora? Melhora, e muito, quando se conscientiza da necessidade de trabalhar, de lutar, de esforçar-se dentro das necessidades exigidas pelo aprendizado, buscando harmonizar-se com as leis divinas para que possa reabilitar-se. Aí sim ocorre a evolução, a transformação e a melhoria. Portanto, repetimos, não há solução de continuidade para aquilo que não se rompe. No nosso entendimento, não existe esse termo, vida após a vida. Existe a vida continua. Aliás, né, botando o E na frente, é uma das obras do nosso querido André Luiz. Se eu não me engano, a última obra dele, da série Conhecendo o Plano Espiritual, a Vida Espiritual. O livro tem como nome E a Vida Continua. Se ela continua, né, Simplício? Não precisa ter solução de continuidade, né? Ela por si só já se apresenta com esta solução de continuidade. E entendemos também que a vida é dinâmica. Assim como é dinâmico o universo e dinâmico o Criador, nosso Pai, que, quando questionado, Jesus disse assim, quando o questionaram, porque ele estava trabalhando aos sábados, né? Promovendo curas, ele disse assim, meu pai trabalha até hoje, eu também assim o faço. Aliás, trabalho é uma bênção, não é? Como é a reencarnação, porque só através do trabalho, seja ele independe de que tipo, né? Sendo digno e honesto, o trabalho nos engrandece sim. E nas obras de Kardec, é deixado bem claro que todo pensamento útil é um trabalho. Podemos até não estar labutando braçalmente ou intelectualmente, né? Mas no momento em que estamos emitindo um pensamento útil, nós estamos trabalhando. E isso é que é bom. Muito bem. Diante do que nós já comentamos, podemos inferir que nós temos necessidade da morte para que possamos valorizar a vida no plano físico. E que pode ser rotulado, infelizmente, queridos companheiros, necessitamos de rótulos para melhor compreender os ensinos que nos orientam os nossos aprendizados e assim termos melhor aproveitamento. Mas a vida no plano físico pode ser rotulada, ou o próprio plano físico pode ser rotulado como laboratório prático, não é? A teoria no plano espiritual, as resoluções, o planejamento, as metas, os objetivos, praticamente tudo é definido. Aí nós somos carreados para o plano físico, para que possamos praticar aquilo a que nos propusemos a fazer. Mas o plano físico também é uma escola. Também é um hospital.
E agora eu sei que eu vou até mexer com alguns espíritas, porque quando nós falamos que o plano físico é um educandário, uma prisão, uma casa de correção, e eu respeito a posição de quem pensa que não é assim, porque senão nós estaríamos vivendo num ambiente voltado para só resgate e sofrimento. Entendo, compreendo, mas eu cá comigo penso que aqui é um educandário. E lembremos que em algumas obras dos seguidores de Kardec, nos é deixado bem claro que o corpo físico é uma prisão. E também em O Livro dos Espíritos, quando nós nos deparamos com o estudo a respeito da emancipação da alma e aqueles momentos em que a alma não quer retornar para o corpo físico para dar sequência ao seu planejamento reencarnatório, ele diz que o corpo físico é uma prisão. Se o corpo físico é uma prisão, prisão maior é o planeta. Porque, queiramos ou não, nós nos encontramos mantidos de uma forma restrita ao planeta que a nossa evolução nos permite habitar. E poucos daqueles que desencarnam conseguem se afastar dos ambientes densos do plano físico. Talvez porque ainda fala muito alto nele as sensações das necessidades primárias, né? E o desejo de permanecer entre aqueles que estão encarnados, ou melhor, reencarnados. Mas é magneticamente atraído para as regiões mais densas e permanece, às vezes tornando-se até obsessor de familiares. Mas eu te pergunto, querido amigo, você tem medo da morte? Você tem medo da morte, Ademir? Simplício, Daniel, Dani Rocha, que bom que chegou, querida. Um abraço. Quem tem medo da morte aí na sala? O Elkemeire. A Cláudia disse que não tem medo da morte. É, eu também não, viu, Cláudia? Mas eu morro de medo de morrer. É isso aí, Simplício. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazer com que cheguemos à perfeição. A Dani coloca que tem medo de não desencarnar. Pois é, Dani, mas para o dia de hoje basta os males do dia de hoje, não é? Mas de uma forma ou de outra, Dani, desencarnar todos nós vamos. O tempo entre a morte do corpo físico e o desencarne, o desenlace dos laços que prendem o espírito ao corpo, através do perispírito, o tempo ele demanda maior ou menor para todos nós. Agora, olha que maravilha, Dani. Pensa comigo, analisa comigo. Tudo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita não vai facilitar ou nos ajudar no desencarne? É necessário incorporar, introjetar, apreender o que nos é dado de aprendizado na doutrina espírita. E nos cabe realizarmos isso colocando em prática, né? Principalmente a mensagem maior da doutrina espírita, que é fora da caridade.
Desculpa. Fora da caridade não há salvação. Lembra? Ô Rai, você tá rindo aí porque você não deve ter medo de morrer, né? Pois é, eu não tenho medo da morte não, mas de morrer, menina, morro de medo. A Meire disse que sonhou que tinha morrido e chorou muito do outro lado querendo voltar. Meire, ainda bem que foi só um sonho, né? Não é hora não, tem que ficar mais um tempo aqui conosco. Ah, foi um alívio quando acordou, né? A Maria Oliveira sempre sonho comigo morta, não sei por quê. Maria Oliveira, o, tem um comentário em O Livro dos Espíritos de que o sono é um treino para a morte, né? Natural. Mas é ruim, né? Não é bom não. A Neuzinha Gomes, lá de Palma Sola, Santa Catarina, diz que não tem medo da morte, não. Tenho medo é do meu caderninho de créditos e débitos. Poxa, Neuza, que gostoso! Você tem caderninho de créditos e débitos? Menina, o meu tá separado. O de débito pesa assim uns 500 quilos. O de crédito acho que não dá nem 500 gramas, viu? Ai, ai, ai. Ei, gente boa, esse estudo é bom porque a gente estuda e se diverte também, né? A Claudinha nos fala que quando criança tinha medo de sufocar debaixo da terra. É, Claudinha, esse medo é terrível. Mas olha, nós estamos falando só de medo, né? É, e a Meire diz que aprendendo que não é assim. Ainda bem que estamos aprendendo que não é assim, né? A Miriam diz que a única coisa que temos certeza é de que vai acontecer a morte. Mas ainda, né, Miriam? Só para dar uma relaxada, a gente vive preocupado com a qualidade de vida. Quando será que nós vamos nos preocupar com a qualidade da morte, né, Miriam? Fica aí a pergunta para vocês, tá? Vocês acham que só vocês é que podem fazer pergunta difícil? Não, eu também tenho direito. É, a Maria Goretti diz que tem receio de desencarnar antes de cumprir a missão. Isso todos nós temos, né, Maria Goretti? Principalmente depois que a gente perpassa por obras de André Luiz, e dentre elas tem uma mensagem lá dos incompletistas, lembra? E a maioria de nós retornamos para o plano espiritual como aquele que não completou sua tarefa. Tarefa, Maria. Missão é um pouquinho mais complicado, né? Para nós ainda as missões é mais ou menos aquele filme, aquele seriado de TV e cinema, né? Missão Impossível. A Nadir disse assim, engraçado, sempre tive essa preocupação com a passagem desde criança. Que bom, Nadir. A Dani disse que a doutrina nos ensina a não ter medo, mas o meu caderninho de débito, ai, 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 digo eu, Dani. A Rai diz que não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ter tempo suficiente de terminar minhas missões. Esse pessoal aqui tá chique, né, Cláudia? Tá todo mundo cheio de missão. Eu não consigo perceber nem quais são minhas tarefas, pelo amor de Deus. Por isso que é bom ter amigos na sala estudando Espiritismo. Vamos lá. O Simplício diz que temos que nos aceitar como somos. Aê, Simplício! Temos que nos aceitar como somos e não como estamos, né, Simplício? Perdoando-nos e procurar nos melhorar dia a dia sem nos preocupar com o que já fizemos. Bom,
A preocupação com o que já fizemos de errado é inevitável, né, Simplício? É igual a gente fazendo uma análise simples também. Todas as vezes que passamos por momentos de dificuldades, parece que demora um século, né? Mas quando é um momento feliz, passa voando. E nós, via de regra, nos recordamos muito dos momentos ruins e abandonamos os bons momentos que tivemos na vida. Isso porque nós adoramos ser campeões, não é, Simplício? Campeões de reclamação. A Cláudia nos traz mais um comentário de uma ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Nós vamos ler esse comentário, fazer um comentário sobre, né? E vamos dar continuidade no nosso texto, tá? A passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. É citada inúmeras vezes como argumento contra a reencarnação. No Novo Testamento é narrada a ressurreição da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e de Lázaro. Se de fato essas ressurreições aconteceram, vale dizer que eles morreram duas vezes. E aí? Como ficamos diante da afirmativa? Luciana, evangélica. Então vamos lá, evangélica. Luciana, desculpa. Primeiro nós temos que ter um raciocínio lógico, concorda? Bom, a ciência comprova que quando ocorre a morte cerebral, e nós estamos falando de morte do corpo físico, não existe nada que é possível fazer para que ocorra o retorno dessas pessoas. Mas tudo bem, se nós ficarmos colocando a ciência tão simplesmente para tratar de textos bíblicos, a gente só vai trazer enfrentamento, vamos nos confrontar sem chegarmos a um raciocínio coerente. Mas a mesma ciência, antes que eu entre dentro de um raciocínio da doutrina espírita, Luciano, a mesma ciência hoje nos apresenta inúmeros, incontáveis casos de experiência de quase morte. E eu te pergunto, será que essas duas personagens que você citou aqui, que é a filha de Jairo e depois Lázaro, só supondo, para análise, naquela época a medicina não poderia afirmar que era uma experiência de quase morte. Mas se nós pegarmos os inúmeros casos que a medicina tem como ponto de estudo hoje, e de pessoas dando declarações da experiência de que ela teve de quase morte, não poderíamos analisar de uma forma mais lógica com esses quadros que estão na Bíblia? Porque vamos analisar o seguinte: o que está morto, concorda? E também nós temos que entender, Luciane, que milagre é uma palavra que só quer dizer que é algo maravilhoso de se ver. A partir do instante em que a doutrina espírita levanta o véu e traz a explicação de uma forma consciente, tranquila e equilibrada, de que não existem milagres no sentido de que aquilo é algo dos domínios do divino, não é? Nós começamos a entender que todas as forças do universo são forças da natureza. E
o que é relatado na Bíblia nem sempre é uma afirmativa. E da mesma maneira, nós entendemos o seguinte: a morte do corpo físico só se dá uma vez. Depois da morte, não tem como reanimar. Então, para que eu seja coerente com aquilo que a ciência hoje nos explica, que a tecnologia demonstra cabalmente, o que se passou está mais para a experiência de quase morte do que para milagres. E também, querida, vamos também relembrar uma outra coisa. Mensagem de Jesus. Eu não vim destruir a lei, vim fazer com que ela se cumpra. E nós temos que entender, de uma certa forma, ou devemos entender de uma certa forma, que as leis divinas e naturais nos cabem muito bem. Por isso é que nós tratamos na doutrina científica, filosófica e religiosa, que é o Espiritismo, das leis naturais. Entre as leis naturais e divinas, nós temos lá, que é um tema que pode ser trazido mais para frente, a lei da preservação, a lei da destruição. E a lei de destruição trata sobre a questão da morte. Da preservação é a respeito desse medo de morrer que muita gente já colocou aí na sala que tem, né? Olha só, eu estou vendo aqui que tem 46 comentários. Eu vou pular para que nós possamos seguir aqui o estudo, tá? Aí eu peço para vocês me darem uma folga, senão eu vou ter que sair daqui e tomar meio litro d'água. Não, vou tomar só um gole, fiquem tranquilos. Olha, você que tem medo da morte, não é necessário ter medo da morte. O que nos é necessário, diante da atualidade evolucional do homem, mantermos esse terrível medo da morte que temos, para que possamos valorizar a vida. E é terrível porque nós o fazemos terrível. Mas quando entendemos e analisamos a lei de destruição, que é uma das leis naturais e divinas, nós passamos a valorizar a vida e a perder o medo da morte. Vamos lembrar um caso engraçado de Chico Xavier, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram. O caso do avião, lembram-se? Quando alguém gritou, o avião vai cair, o Chico começou a entrar em desespero e gritar, né? Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí Emmanuel se apresentou para ele e disse assim, olha, o espírita pelo menos tem que ser educado mesmo na hora da morte. E é isso mesmo. Se Chico tinha medo da morte naquela época, né, e já tinha uma série de ensinamentos, livros já psicografados e tudo, por que nós não podemos ter também, né? Mas nós vamos nos educando e compreendendo que tudo é força da natureza. E nos compete nos vivenciarmos as leis divinas e naturais de forma equilibrada. A Cleusa traz para nós a seguinte contribuição. A morte é apenas uma sombra que nos envolve, de leve, assim como a noite nos mergulha no sono, por algumas horas para arrebatar-nos depois a bênção do dia. Olha que maravilha! Isso é pura poesia, né, Cleusa? Muito bem. Ele narrou esse fato no Pinga Fogo, né, Ivani? Gente, a lei natural de preservação nos induz a termos esse medo da morte, para que possamos, em valorizando a vida, não nos tornarmos transfuga
da jornada de aprendizado que nos é imposta, a reencarnação. Fomos ou somos criados simples e ignorantes, porém, não esqueçamos nunca, somos perfectíveis. Isso sim foi dito por Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Claro, nossa perfeição se dá ou se dará no âmbito da criatura e nunca, jamais, no âmbito do Criador. Seria uma verdadeira blasfêmia imaginarmos que podemos alcançar esse grau de divina perfeição. Fiquemos, portanto, dentro da determinação de Deus, que também nos foi relatado pelo divino e excelso amigo. Todos, sem exceção, seremos felizes. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. E Jesus, quando falava e quando fala isso, está falando de todos os habitantes do planeta Terra. O seu redil, o seu rebanho, todos somos filhos de Deus. Ninguém deixa de ser. E ele ainda nos falou a respeito de que estaremos habitando, no decorrer da nossa jornada evolutiva, alguma das inumeráveis moradas da casa do Pai, que está no universo. Haveremos de habitar em um determinado tempo e espaço também os mundos felizes. Convidamos vocês a estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito que o Evangelho, analisado, estudado, refletido, compreendido e praticado, é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. É ele que levanta a ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objetivo exclusivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aí. Kardec, logo na introdução, nos fala de vida futura, não é? Não essa história de vida após a vida, mas uma projeção da nossa vida no futuro. É diferente. E ainda vem nos dizer que se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois eles se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Olha uma recomendação de Kardec, com o que foi comentado anteriormente, do medo que nós temos, do peso dos nossos créditos e débitos. E aqui Kardec está falando, né? Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, que é o vício, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, mas guarnecer a alma com as virtudes que estão adormecidas de uma forma latente em nós, mas que podem ser e devem ser acordadas e potencializadas, em nos trabalhando as virtudes do homem de bem, nós podemos sim aguardar tranquilamente esta hora do transpasse ou do retorno à pátria espiritual.
a morte muito ganharia os maus, né? Como ele diz, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e do vício. Isso equivale a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior. Ou seja, não temos responsabilidade nenhuma daquilo que fizemos, né? É o nada. Então podemos ser mal o quanto quisermos, não vai influenciar em nada. Mas sabemos que não é assim, né? Porque toda a doutrina espiritualista, entendam bem, não estou dizendo espírita ou espiritista, estou dizendo espiritualista, acredita em algo depois da morte, ou seja, de que a vida continua. E somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta. E o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida ou a entrada na vida futura. É só ler e estudar o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. E aí, Kardec nos traz Sócrates. E Sócrates, diante de seus juízes, fez o seguinte pronunciamento: de duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Muito bem. 700 anos antes de Jesus, Sócrates brindou a humanidade com conhecimentos, reflexões tão profundas. E aí nós entendemos, dentro daquilo que nós já compreendemos, e é muito pouco da doutrina espírita, de que a divindade, ou Deus, nosso Pai, ou o Criador, se preferir assim, sempre enviou os seus mensageiros da verdade, do bem e do amor, para que nós pudéssemos pegar a reta do caminho reto, mas em geral nós preferimos os atalhos, os descaminhos, as facilidades e não as dificuldades e o sacrifício. E uma mensagem de um espírito israelita, Mulhouse, no ano de 1861. Ele nos fala assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões.
graças ao bom Deus, estamos aqui em debate hoje, né? Não discussões no sentido de briga, de conflito, de atrito, de sentimentos ruins, mas discussões no sentido de debate. Agora, os abalos acontecem porque a lei do progresso, que é outra lei natural e divina, ela vai acontecendo sem que nós possamos nos dar conta de que estamos progredindo, às vezes mais pelo progresso da humanidade, do coletivo, do que do individual, mas progredimos. A fim de que atraiam, para atingir a maturidade, as ideias precisam de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas, do povo, da humanidade. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chance da vida futura e descerra as portas da felicidade, da imortalidade. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Bom, eu quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Márcio Eduardo, da Rádio Brasil Espírita, que eu tenho certeza que está nos ouvindo. E aproveito para mandar uma mensagem também para você, Márcio, não especificamente, mas a título de comentário. É quando eu vejo esse tipo de coisa no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, quando, em 1861, um espírito israelita na cidade de Mulhouse nos deixa esse recado maravilhoso. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. E eu deixo a pergunta a todos que estão nos ouvindo por esse mundão de meu Deus, principalmente aos espíritas. E quero sim mexer com você. Como que o espírita se coloca numa condição de levantar o véu daquilo que está encoberto, para que possa concluir o caminho que foi aberto por Moisés, que foi dado continuidade por Jesus com a lei do amor, sem conhecer a primeira revelação, sem desenvolver, através de estudo, a segunda revelação, para compreender a terceira. Sim, nós já passamos por vivências religiosas, com certeza, dentro da primeira e da segunda revelação. Mas até mesmo a vida futura, na primeira e na segunda revelação, nós não tínhamos condições de análise que temos hoje. Então nós nos perdemos no caminho. E aí, minha opinião pessoal, respeito a de todos, mas tenho certeza que posso colocar a minha. Não dá para começar a subir a escada no terceiro degrau. Ah, dá? Dá sim. Se for um degrau de 15 centímetros, de 20 centímetros, de 25, já fica complicado, né? Dá um pulo de 75 centímetros para já chegar no terceiro. Então nós temos que recomeçar os nossos estudos, entendimentos, para que possamos destrinchar e tirar de dentro de nós a letra que sempre nos matou, para que o Espiritismo possa nos proporcionar
o Espírito que vivifica, levantando o véu daquilo que nos foi trazido no Velho Testamento, Moisés, né? Primeira revelação. Compreendermos e aceitarmos a proposta de amor de Jesus, segunda revelação, e finalmente praticarmos, porque temos cá com nós de que o Espiritismo, como já foi nos alencado e eleito por um dístico, ou se propõe a ser o cristianismo redivivo. E se Jesus nos deixou a mensagem de que ele não veio destruir a lei, e aproveitando que nessa mensagem que Kardec fez questão de colocar na introdução de O Evangelho, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. E como entendemos que a reencarnação é misericórdia divina, e ela nos permite, de uma certa forma, refazer aquilo que foi mal feito, só vamos conseguir trabalhar com tranquilidade e com equilíbrio neste refazer o que foi mal feito, se recomeçarmos lá da base, entendermos a alegoria nas entrelinhas da mensagem do Velho Testamento, entendermos as metáforas de amor carregadas no ensinamento de Jesus, para concluirmos em favor de nós mesmos o conhecimento que nos completa e nos complementa diante da vida, seja ela presente ou futura, mas principalmente diante de Deus. E Jesus, quando em conversa com Pilatos, e Pilatos disse a ele, ou perguntou, és o rei dos judeus? O mestre lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos reafirmou a pergunta, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E podemos recordar também que certa feita Jesus afirmou aos discípulos, que se tornaram apóstolos depois, que a seguinte frase, é necessário que eu vá, e eu vou para vos preparar lugar. Bom, eu acho que isso sintetiza o tema de hoje. Concordam? Porque Jesus afirmou, é necessário que eu vá para lhes preparar lugar. Ele não falou o lugar. Quem inventou lugar, tipo céu e inferno, foram os homens. Ele foi claro quando ele disse, eu vou, é necessário que eu me vá, e vou para lhes preparar lugar, o reino. Então, que motivo nós temos para duvidar da vida futura? Que motivos em sã consciência nós temos para duvidar de que a vida continua e que após a morte do corpo físico, a vida que é uma só, nos é apresentada em outro campo vibracional, em outra condição, mas nos
enche o coração de certeza, de esperança e de alegria quando entendemos a mensagem consoladora da doutrina espírita de que Deus, Pai de amor e bondade, nos permitirá quantas vezes for necessário reencarnarmos, porque a proposta dele é maior do que nós possamos imaginar, e a determinação dele para com todos os seus filhos, eu, você que me escuta na Rádio Brasil Espírita, você que me escuta na Rede Amigo Espírita e que nos acompanha ao vivo na sala de estudo Estudando Espiritismo, podemos sim estarmos esperançados, esperançosos e consolados, pois um dia habitaremos mundos felizes e teremos como companheiros espíritos felizes, assim como nós estaremos. Muito bem. Antes de finalizarmos o nosso estudo, cumprimentamos e podemos dizer que estamos muito felizes com a marca que a Rádio Brasil Espírita já alcançou, ultrapassando a casa de mais de 10 mil aparelhos de celular e tablet que já estão com o Google Play, não é? E podem nos acompanhar toda a programação da Rádio Brasil Espírita, não somente através do computador, do notebook, mas e principalmente através do celular e do tablet. A Ana Haddad diz assim: então sempre haverá alguém para continuar os ensinamentos do Cristo? Ana, eu diria assim, não somente dar continuidade aos exemplos, não é? Porque continuar os ensinamentos do Cristo não é muito fácil, sendo ele guia e modelo da humanidade. Mas sempre haverá espíritos bondosos e dentre os que nós podemos perceber o amor e carinho que dedica a nós que habitamos este mundo ainda de provas e expiações, Leon Denis, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, né? Tantos outros que estão aqui para dar continuidade a que nós tenhamos possibilidade de praticarmos, exercitarmos os ensinamentos de Cristo, porque são trabalhadores do Mestre Jesus. Assim como nós, em menor escala, eu, você, Ana, a Cláudia, o Edson do Rio de Janeiro, a Isabel Cristina de São Paulo, todos somos trabalhadores. Por quê? É o homem ajudando o homem. Isso foi comentário do estudo de ontem da nossa Rosângela, que aqueles que estão aqui no planeta Terra recebem o amparo e o auxílio de espíritos superiores evolutivamente a eles. Mas aqueles que aqui estão têm a obrigação de dar o amparo, o auxílio àqueles que, dentro da jornada evolutiva, estão inferiorizados. Superiores e inferiores, não no sentido de bons e maus, mas no sentido de condição evolutiva, escada. Então, nós vamos sempre estar nos ajudando e recebendo a ajuda de todos. O Celso diz assim, tem muitos irmãos com um pé e 3/4 já na cova. Ei, Celso, tava faltando essa, né, Celso?
Tanatologia é a parte da medicina legal que se ocupa da morte e dos problemas médicos legais com ela relacionados. É uma palavra de origem grega, Thanatos, o deus da morte, e logia, ciência. Pois é, né? É ela que também comprova, né? A morte física, a morte cerebral ou não, né, Celso? E depois que, como diria aquele eu esqueci agora o nome dele, mas é um humorista que fez um programa de humor há muito tempo. Ah, ele é mineiro. Morreu. Depois que morreu, morreu mesmo. Que assim seja. Bom, vou deixando aqui um forte abraço aos amigos da Rádio Brasil Espírita e convidamos vocês a estarem conosco nos nossos estudos. E agradecemos a Jussara e a Luciane, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que participaram conosco. Foi muito gostoso ter vocês participando. Voltem sempre. É muito bom podermos debater, conversar, trocar ideias e aprender. Fiquem em paz todos da Rádio Brasil Espírita. Que Deus os abençoe. Boa noite. Amigos da sala estudando Espiritismo, eu estou vendo que tem 13 colocações aí. Vamos ver. E aí encerramos, tá? Por favor, deixa eu chegar lá. O Simplício disse que sempre haverá alguém lembrando os ensinamentos do Mestre, os trabalhadores da última hora. Às vezes, né, quando chega a hora, não são nem da última, é Simplício, são da primeira, porque está dentro do tempo deles, né? Voltaremos para continuar. Com certeza, Ana. O Edson disse que infelizmente chegou tarde. Edson, antes tarde do que nunca, né? Mas vamos ter outros estudos aí. Fique à vontade sempre e venha mesmo. Simplício nos fala, ele fala ao Edson, luz e paz, né? Depois de ciência da morte, preparação para a morte. Abraço a você também, Edson. O Daniel disse que o estudo foi muito esclarecedor. Eu que te agradeço a paciência, né? E a audiência, né, Daniel? Boa noite a você também, querido. Siga em paz. A Maria Goretti nos fala que Deus nos dá dons para usarmos com caridade na ajuda com amor ao próximo. Ela começou a ter contato com os espíritos aos 15 anos, quando ele era interna em um convento. Tá vendo, Maria? Manifestação, comunicabilidade não é propriedade de centro espírita nem do movimento espírita, né? Aconteceu com você no internato. É bom saber disso, é bom espalhar isso, viu, Maria Goretti? Assim a gente, enquanto espírita, entende que tem que dar uma baixadinha na bola, não é? Legal. Isabel, obrigado você. Vai em paz, querida. Celso, boa noite. Dani, boa noite. Linda noite, amigos e amigas. É o recado da Cláudia. Pessoal, vou ficando por aqui. Muita paz, muito amor, muito equilíbrio. Que tenhamos aí o restante da semana de dias bons, lindos e de paz. Mas a paz que nós podemos encontrar dentro de nós, no coração amoroso de Jesus. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Boa noite. Música para finalizar. Tchau.